Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje eu vim falar sobre o meu match, o meu fluxo de famílias e também os meus pré-requisitos para achar a família. Bom, primeiro eu vou explicar como é que funciona pela Cultural Care, tá? Tudo que eu falo aqui no canal sobre o intercâmbio é sobre as minhas experiências. Quando não for sobre as minhas experiências, eu vou estar avisando antes aqui, olha, pedi ajuda a uma amiga que também está no processo. Não é a minha experiência, eu vou sempre avisar, mas esse vídeo continua sendo sobre a minha experiência, tá? Na Cultural Care, a gente tem uma plataforma que as famílias olham seu perfil, sem nem você saber que elas entraram no seu perfil. Se elas se interessarem, elas vão lá e apertam o botãozinho de conectar, de solicitar conexão. E a Cultural Care também tem essa opção, né? A gente tem o nosso Matching Specialists, né? As au pairs, e as famílias também têm. Então, às vezes, esses Matching Specialists dessas famílias acham seu perfil, falam, essa menina ou esse menino, desculpa gente, barulho, essa menina ou esse menino é boa pra família tal, pra minha família tal. E aí eles vão lá e conectam você com a família. A família pode recusar, assim como você também pode recusar. E na primeira opção, que é a família que te acha e te envia a solicitação, você pode aceitar e recusar também. Se você aceitar, você consegue visualizar o e-mail da família e mandar um e-mail dizendo que está interessado em conversar e tudo mais, e vocês vão começar a trocar e-mails, marcar Skype e tudo mais. Então, dentro desse contexto que eu expliquei como funciona, eu fiquei online 4 meses. Para a Cultural Care é um tempo, vamos dizer assim, grande, porque é uma agência grande, com fluxo grande, né? Em 4 meses eu fiquei online dia 31 de outubro, 30 para 31 de outubro, e eu fechei meu match no dia 29 de fevereiro. Do dia 30 a 31 de outubro até dia 29 de fevereiro, eu tive 36 famílias. Foram 4 meses, 36 famílias. Bom, por que eu demorei tanto, né? Assim, a questão dos pré-requisitos que fazem às vezes você demorar mais, demorar menos e tudo mais. É importante dizer, né, que cada experiência é uma experiência. A gente não pode levar a experiência de uma pessoa como uma regra, porque tem um ditado que diz: toda regra tem sua exceção, né? Então, assim, não adianta você falar, não vou para uma família que não tenha carro só para mim, não vou para uma família que não tenha banheiro só para mim. Gente, as realidades são, por mais que sejam melhores lá nos Estados Unidos, para quem tem condição de ter uma au pair, mesmo assim, eles não são milionários. Claro que tem famílias que são muito ricas e têm esse poder aquisitivo para dar um carro para au pair. Não, eles emprestam, né, durante o período que você tá lá. A au pair tem um quarto com banheiro e tudo mais, são coisas, vamos dizer assim, que não são reais, né? Não é uma regra. Nem toda família tem essa condição de arcar, né? De arcar um carro, de ter uma casa, de pagar por uma casa que tenha um banheiro só para o pé e etc. Todas essas outras coisas, como também pai ou mãe que trabalham em casa. Às vezes eles são donos da própria empresa, né? Então tem a vantagem de poder trabalhar em casa. Nem sempre isso é ruim. Eu já vi relatos de meninas que acham muito ruim e relatos de meninas que os hosts deixam elas livres para agirem com as crianças, sabe? Que às vezes ficam trancados no quarto, trancados no escritório. Toda regra tem sua exceção, gente. Lembre-se disso,
Cada um tem uma experiência. Tem gente que fala, ai, fui pelo meu feeling, foi maravilhoso. Eu conheço uma menina que foi pelo feeling e ela teve uma experiência péssima e entrou em rematch. Então, assim, calma, sabe? Pensa direitinho, faça uma lista. Eu tinha uma lista aqui, ó, do que eu queria, do que eu não queria, do que eu queria, do que eu podia abrir mão e do que eu não aceitaria. Então eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre isso, tá? O primeiro ponto que eu não abriria mão de jeito nenhum era lugar quente. Ah, mas Estados Unidos todo é frio. Sim, é frio. Mas tem lugares que são menos frio. Então, mais pro sul do país, pra mim, era o ok. Então, eu fiz uma pesquisa de estados que era ok pra mim. E então, eu declinei muitas famílias pelo fato de que as famílias geralmente eram na Pensilvânia, Maryland, New Jersey, Nova York, Long Island, assim, Washington DC, lugares extremamente frios. E pra mim eu não tinha condições. Eu moro no Rio de Janeiro, um lugar extremamente quente, eu gosto de sair, eu gosto de fazer atividades fora e tudo mais. E assim, não me sinto confortável. Já tinha pessoas que me falaram, ah, mas nas casas, nos lugares tem aquecedor. Eu falei, gente, eu vou ficar enfurnada dentro de casa, presa por causa de um aquecedor? Não faria sentido, sabe? Pra mim, eu ia ter homesick, eu não ia mais querer ficar, não ia dar certo. Além do mais, tem o ponto de dirigir na neve. Dirigir na neve é difícil, gente. Eu nunca dirigi, mas eu tenho relatos de meninas que falam que é difícil, não é uma coisa que tem exceção. Eu conversei com uma família que eu tive feeling, mas eu não fechei com eles, porque eles tiveram uma questão que impedia, né, que o pai estava desempregado e tinha que esperar ele arrumar um emprego para poder fechar o match. E a família, eles conversando com eles e tudo mais, eles lá que são americanos, o pai, se eu não me engano, era de Illinois, da cidade mesmo de Chicago, e ele falou que é difícil, que que é muito complicado dirigir na neve, porque eu falei com eles que eu tenho medo, aqui a gente não tem neve para dirigir, eu não tenho essa experiência, e teria receio, principalmente, não de dirigir sozinha, mas de dirigir com o filho dos outros na neve, né? Então, por esses dois motivos, né, tanto de dirigir na neve quanto a questão de que eu não acho que eu me adaptaria no frio extremo, eu coloquei como um ponto que eu não abriria a mão de jeito nenhum lugar quente. O segundo tópico, não, na verdade eu nem tinha mais, tem um tópico, na verdade, que eu queria muito, mas eu poderia abrir mão, que é um carro só pra mim. Mas eu coloquei na minha lista de que eu poderia abrir mão, ter um carro só pra mim. Eu aceitaria que se eu tivesse um carro, por exemplo, compartilhado, né, que aí eu poderia, de repente, sei lá, a família tem um carro, me disponibilizou o carro, eu vou no mercado, eu vou, sei lá, dar uma volta no shopping, eu vou ao cinema, vou sair fazer alguma coisa, mas eu queria ter um carro, mesmo que não fosse só meu, que eu pudesse usar a qualquer momento, eu tivesse que, vamos dizer assim, agendar um horário para eu usar, né, combinar com a família um horário para eu usar. Então esse ponto do carro era uma coisa que eu abriria a mão para um carro compartilhado, não para ficar sem carro, que era ficar sem carro realmente era uma coisa muito complicada, mas geralmente essas famílias têm carro compartilhado, né? O segundo tópico que eu abriria mão, e eu abri mão, que é um banheiro privativo. Na minha família eu não tenho um banheiro privativo, mas isso não era um problema para mim, desde que fosse compartilhado apenas com as crianças. Porque já é complicado você... Eu na minha casa, eu divido o banheiro com eu e mais 2 adultos. Imagina, eu dividir com os adultos, mais com as crianças, eu achava que não ia dar certo. Então, como as crianças, geralmente, quem dá o banho é a gente, né? Quem manda tomar banho ou quem dá o banho é ao pé,
Falei, com criança não tem problema, vai usar mais o banheiro na hora que eu mandar mesmo, na hora que precisar, eu já vou saber, não vou ter, vamos dizer assim, um importuno, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, que era uma coisa que eu não abriria a mão de jeito nenhum, eu não queria criança adolescente, em hipótese nenhuma. A partir até 13 anos até dava, mas depois dos 13 pra mim não tinha a menor condição. Era uma coisa que eu não abriria a mão, porque eu acho que é uma idade muito complicada e eu não sei como eu lidaria com isso. A minha experiência é com crianças menores, né? Então, realmente é uma idade que eu cortei. Uma coisa que eu abriria a mão é mãe ou pai stay at home, ou seja, mãe ou pai que trabalha em casa ou que fica em casa. Era uma coisa que eu abriria a mão para ter o lugar que eu queria, né? Que é um lugar quente, um dos estados quentes, que eu fiz uma seleção, fiz uma lista e foi isso. E o ponto que eu não aceitaria de jeito nenhum é ficar sem carro, que eu já tinha falado. Então, dito isso do meu fluxo, dito também dos meus pré-requisitos, eu vou falar um pouquinho da minha família, né? Bom, a minha família, eu tô indo morar em Lakeland, na Flórida. Eu amo a minha família. A minha host mom é uma fofa, incrível, eu gostei muito. O meu menino é meio tímido, pareceu meio tímido na ligação. Eu não consegui falar muito com ele, eu consegui fazer acho que 2 perguntas, se eu não me engano. Mas eu fiz um Skype apenas com essa família, tá? A mãe, ela se parece muito comigo, é uma pessoa super prática. Então a gente fez um Skype que durou 1h10 mais ou menos. E eu nem percebi, parecia que eu tinha falado com ela, sei lá, 20 minutos e eu falei 1h10 com ela. E de resto, depois a gente resolveu tudo por e-mail. Ela é dona da empresa dela, se eu não me engano, ela não me falou isso, mas pelo que eu vi, porque ela me mandou um handbook, que muitas meninas têm preconceito com esse handbook. E eu achei uma coisa ótima, porque tá tudo explicadinho ali, não tive dúvidas, né? Acho que na verdade eu tive 1 ou 2 dúvidas, mas nada demais. Que eu acho que uma se eu não tenho certeza que foi se eu poderia acrescentar coisas na lista de mercado dela. E até me ofereci para fazer as compras porque eu não teria problema com isso. E a outra coisa eu não tô me lembrando agora, mas depois a gente resolveu tudo por e-mail. E quando eu recebi o handbook dela, eu vi que tinham 2 pessoas com o sobrenome dela e que tinham o mesmo e-mail, né? Aquela partezinha tipo o @hotmail que tem, era o mesmo. E aí eu falei, eu acho que ou ela ou alguém da família dela é dono da empresa. Então eu imagino que seja isso. A minha família é composta pela minha host mom e pelo meu host kid, né? É uma single mom e o meu host kid tem 8 anos, é um menino de 8 anos, ele é sagitariano igual a mim, né? Ele faz aniversário no iniciozinho de dezembro. E foi muito legal porque, assim, a minha mãe é mãe solteira, me criou sozinha, então eu me identifiquei muito com ela, né? Com a realidade dela. Eu conversei com ela sobre o canal, falei antes do match, porque seria uma coisa que afetaria o match. Eu falei com ela que eu queria muito criar um canal para guardar minhas recordações, para ajudar outras pessoas e tudo mais. E ela amou a ideia, ela adorou. Ela disse inclusive que o filho dela tem muita vontade em criar um canal e que eu poderia ajudá-lo e tudo mais. Porque eu perguntei pra ela também se eu poderia gravar o filho dela, né? Porque assim, por mais que eu estivesse na casa dela,
eu preciso de autorização para mostrar o quarto, né? O quarto não é meu, o quarto está emprestado para mim. Então eu precisaria dessa autorização até para mostrar o meu quarto. Então por isso eu conversei com ela antes, porque o canal era um sonho para ser realizado e eu estou realizando aproveitando essa quarentena, né? Então eu conversei, ela super me apoiou e eu achei isso certo. E é isso, gente. Eu simplesmente tô apaixonada com a minha família. Eu ia falar dos benefícios. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre os pré-requisitos é a questão do final de semana off. O final de semana off era uma coisa que eu queria muito, mas eu abriria a mão desde que não fossem todos os finais de semana. Um final de semana ou outro, por mim seria tranquilo trabalhar. E é o caso dessa minha host mom. Ela falou, o meu schedule, eu tenho final de semana off, mas ela me falou que caso ela precisasse trabalhar e tudo mais, ela me avisaria pra ficar com o filho dela enquanto ela trabalha. Então, é isso, gente. Eu tenho um carro também só pra mim. Antes que eu esqueça de falar, eu tenho um carro só pra mim. Ela me deixou viajar com o carro também. E eu tô muito feliz com essa família. Eu queria muito um lugar quente, eu consegui, principalmente se fosse o estado da Flórida, porque eu sempre quis conhecer a Disney, eu quero ir com muita frequência pra Disney, espero, porque não é barato, né? Eu vou procurar saber sobre... a Disney tem um passe anual você pode contratar, né? Você paga anualmente e você tem entrada ilimitada na Disney. Então eu vou pesquisar sobre isso. Depois até faço um vídeo falando sobre isso também. Eu vou fazer um vídeo sobre perguntas para Host Kids. Como eu não tive muita experiência com perguntas para Host Kids, eu vou pedir ajuda, vou estar pedindo ajuda num grupo que eu tenho do meu embarque, pro pessoal dar suas sugestões, né? E depois eu trago pra cá um vídeo, e aí sim, não vai ser uma experiência minha, vai ser uma experiência de outras pessoas, as perguntas que as outras pessoas fizeram pros seus Host Kids ou para outros Host Kids que fizeram entrevista também, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou continuar postando vídeo aqui. O próximo vídeo, se eu não me engano, vai ser um vídeo sobre o meu match, tá? Eu vou falar também como a quarentena afetou o intercâmbio, vou falar sobre tudo. Tô gravando e já tá tudo no ar também. Então não se esqueçam de se inscrever no canal toda segunda e quinta às 8 da noite. Deixem o seu like, deixem seu comentário também. E não se esqueçam de me seguir lá no meu Instagram, que é @luisadexbarrer, que lá eu aviso toda vez que eu posto e tudo mais, eu tô avisando lá no meu Instagram também. E é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.